eu quero ler um salmo que a vida inteira sempre me acompanhou e me fez um bem enorme ao coração, todos os dias da minha vida. E eu posso dizer todos os dias da minha vida, porque eu fiquei apenas 18 anos da minha vida sem ler este salmo para mim. Desde então, ele é meu, e eu o leio para mim, e recebo dele os milhões de benefícios que ele já me trouxe em épocas, em circunstâncias, em dores, em dramas distintos da minha vida, nos quais ele teve a sua aplicação extraordinária e me fez um bem enorme. Então é o Salmo 142. Não é no Face do Braulio, é no Instagram do Braulio. Ele está aqui comigo, ele tem um Instagram, Braulio Nápoles, é lá que você fala com ele. É o Salmo 142, um salmo de Davi, uma oração que ele fez quando estava na caverna, fugido, escondido dos inimigos de Saul, que queria destruí-lo, acabar com ele, dar cabo da existência dele. Davi passou um pedaço de vida, mais de uma década, escondido nas cavernas, nos antros da terra, fugindo da morte. Ou era o rei Saul com inveja, com ciúme, achando que Davi tinha se tornado estrela em Israel, uma estrela maior do que ele, e que isso lhe tinha subido a cabeça. Então Saul, surtado, narcisístico, hipocondríaco, paranoico, resolveu matar Davi, que era genro dele, e ficou tentando fazer isso, aniquilar Davi, que era o seu principal general. Mas o ciúme, a inveja, a sensação de ter ficado diminuído pela grandeza do outro, fez com que o coração dele se enchesse de todas as vontades e os humores destrutivos em relação ao seu general, ao seu ministro da guerra, ao ministro das relações exteriores, por assim dizer, que era Davi. E o ódio cresceu tanto, o ciúme, a insegurança no coração do rei, que ele passou a perseguir Davi, e Davi fugia dele mais do que de qualquer outro inimigo, do que, por exemplo, dos filisteus. Enquanto Saul viveu, ninguém foi mais perigoso a Davi e odiou mais do que o próprio rei, para quem ele, teoricamente, trabalhava, servia e ajudava. Então vocês vejam como esses dramas bíblicos antigos, de 3.000 anos atrás, têm a sua recorrência na história humana o tempo todo, em todas as gerações, em todas as épocas, em todas as circunstâncias, em todos os regimes. Existem reis ou autoridades para as quais o servo tem que servir quase que de modo escondido, porque se ele puser a sua paixão de serviço para fora, ele haverá de sofrer perseguição. E é o caso de Davi aqui. E ele diz, fazendo uma oração: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Ele tem convicção de que não há nada entre ele e Deus. O rei poderia querer matá-lo, mas ele sabia que o Rei dos Reis o ouvia
Então, quando você tem homens poderosos querendo destruir você, mas você tem confiança naquele que reina sobre tudo e sobre todos, a sua atitude em relação à perseguição, à opressão, sempre será diferente, como Davi manifestou a vida inteira. Ele é um dos maiores mestres de resposta à perseguição que a Bíblia apresenta. E é um dos indivíduos mais enrijecidos pelo fato de ter sido abominado a quem servia e de ter uma vida tão polimorfa, tão exuberante, que provocava ciúme em todos os lados. Era homem de guerra, estrategista general, poeta, profeta, gestor, habilidosíssimo em todas as artes da luta e da defesa, bonito, charmoso, tocava e cantava e compunha. Então, para o rei Saul, que se comparava com ele, dizia: como é que eu vou alcançar? Só falta ele o reino, porque no mais o povo todo diz: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. O povo todo considera que ele é superior a mim. Ele tem uma avaliação absolutamente superior a mim. E o odiava por causa disso. Mas ele diz: ao Senhor eu ergo a minha voz e clamo, a minha voz, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo, é uma palavra linda, derramo. É como um vaso que você vira e deixa o unguento precioso, o perfume se esparramar. Derramo perante ele a minha dor, meu sofrimento, a minha angústia, a injustiça que eu sofro. À sua presença exponho a minha tribulação, apresento diante dele a injustiça que me circunda, que me oprime, que me devasta e que é tão perversa, que é tão injusta, que é tão pessoal, que é tão sem base. Não fiz nada a esse homem, só estou tentando ajudar. Por que de repente ele me odeia tanto? Por que ele me odeia tanto? Por quais dos bens que eu tenho feito ele me odeia tanto? Quando dentro em mim me esmorece o espírito, ele diz: tu, Senhor, conheces a minha vereda. Eu acho esse texto, esse verso de Davi uma coisa linda. Quando dentro em mim me esmorece o espírito, porque em circunstâncias como essa, de perseguição em perseguição, com a autoridade incansável quanto a te querer mal do nada, a te trazer ameaças, a publicá-las, e você tenta entender, e não quer nem entender o que entende, porque o que você de fato entende é que não há nada objetivo, só subjetivo, e que o outro te odeia não é pelo que você fez contra ele ou contra alguém, o outro te odeia por você ser quem você é. E o complexo de inferioridade, a insegurança, a hipocondria psicológica do outro é tão grande que ele projeta em você todos os medos dele, os pânicos dele, e você passa a ser o objeto do que você não fez, do que você não criou. Você passa a ser o ponto de mira da raiva inexplicável, dos sentimentos de antipatias mortais que existem no coração de certas pessoas. E tem mais.
Quanto mais você sobe nas hierarquias dos poderes, quanto mais você entra no ambiente das cortes, da política, da intelectualidade, da academia, da importância ou do significado religioso, ou empresarial, ou no mundo dos negócios, mais objeto disso tudo você se torna. Embora isso aconteça também em família. Chega uma pessoa nova na família. A família já existia antes dele, ele entrou depois. Tem outros lá há muito tempo. Aí, de repente, essa pessoa chega e começa a fazer muita coisa que muda aquela família para o bem, que começa a alterar, que começa a alegrar, que começa a trazer felicidade. Logo, logo, ele vai perceber que os antigos, os poderes viciados daquele conjunto familiar vão começar a antipatizá-lo. Isso é extremamente comum, é normal. Eu, particularmente, já vivi isso algumas vezes na vida e sei exatamente como funciona. Aliás, em cada um dos ambientes que eu mencionei aqui, deles todos eu tenho vasta experiência e sei como funciona esse espírito da inveja que, não tendo pretexto objetivo contra você, se transforma num ódio gratuito, numa antipatia inexplicável contra a sua vida. Então ele prossegue e diz: quando dentro em mim me esmorece o espírito, porque viver com isso dá um cansaço, dá um desânimo, dá uma vontade de chutar o balde, dá uma vontade de dizer, para mim chega. Você nunca teve nada na vida parecido com isso, nem que seja bem pequeno, do tamanho das relações cotidianas que você existe, quando você fica se perguntando, olhando pelas costas, dizendo, meu Deus, em que eu ofendi essa pessoa? Qual o mal que eu fiz? Qual o mal que eu fiz por servi-lo com tanta alegria? De onde vem esse espírito ruim? E você sofrer de maneira inexplicável, você sofrer perseguição, antipatia, malquerência, inveja, ciúme, hostilidade, em relação às quais você nunca ofereceu contrapartida, nem proposta, é gratuita, frequentemente deixa você completamente esmorecido. Eu quero confessar que provavelmente a coisa que mais me tenha esmorecido na vida tenha sido isso, como ontem mesmo a minha mulher me dizia, um pouco antes da gente dormir, do nada, ela voltou para mim, a gente estava vendo um filme, ela falou, você passou boa parte da vida, eu não estou nem falando de antes de se converter, porque você dava motivos antes de se converter. Mas depois de se converter, os últimos 52 anos, 47 anos da sua vida, foram de muito perrengue, muita inveja, muita gente que você amava e o cara só queria te usar, que você cria que havia reciprocidade, mas não havia. Quanta tristeza, quanta decepção. Ela conhece, não conhece todas, porque foram tantas, que nem eu tenho alma para narrar tudo, mas ela conhece as que mais me machucaram, as que mais me doeram na vida, e não foram dezenas, foram algumas centenas. E o que é que gera na gente? Gera exatamente isso aqui. O espírito se esmorece. O meu espírito já esteve esmorecido. Eu tive o espírito fortemente esmorecido em 2 ou 3 ocasiões. Uma delas foi por volta de 86, quando num ano só, 2, 3 amigos muito queridos
inexplicável, louca, ensandecidamente aprontaram contra mim aquilo que me chocou até eu não poder entender. 2 deles depois tiveram a honestidade de me explicar o que tinha acontecido com eles, mas tem um outro que disse que eu iria carregar essa angústia o resto da vida, porque ele não iria me contar. Na realidade, ele voltou e disse: você não fez nada, quem fez fui eu, mas eu joguei na tua conta, na presença da minha mulher e dos meus filhos, tudo que eu fiz, e eles não podem saber que eu fiz, porque se eles souberem, eles me deixam, a minha mulher me abandona. Então, é uma conta que você vai ter que carregar na minha casa para o resto da sua vida. Aí, gente, dá um esmorecimento no espírito que não tem tamanho. Você passa a carregar o que não é teu, atribuído a você, por caprichos, por subjetividades, por doenças da personalidade, da fragilidade de almas narcisísticas que não suportam enfrentar ou ficar do lado de ninguém que elas julguem que a elas seja superior, como Saul julgava que em relação a ele Davi fosse extremamente superior. Aí quando vem essa história e Davi começa a fugir, de gruta em gruta, de caverna em caverna, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 12 anos, vão nascendo filhos a ele no meio dessa peregrinação, e toda vez que ele pensava que o rei tinha se acalmado, porque tinha 1 mês de silêncio, 2 meses, sem nenhuma perseguição, lá vinha o tropel dos cavalos da morte do rei, descobrindo onde ele estava e vindo contra ele. É um fardo insuportável. Vocês sabem que cansa demais. E ele diz: quando dentro em mim, nessas horas, nesses tempos, me esmorece o espírito, então tu conheces a minha vereda. Isso é que é lindo. Quando meu coração entra nesse estado de esmorecimento, de desistência, de falência, de cansaço, nessa hora, mais do que em qualquer hora, tu conheces as minhas veredas. Tu acompanhas o que está acontecendo. É quando ele diz: tu me conheces a minha vereda, mas na realidade o que ele está dizendo é que nessas horas Deus nunca esteve tão próximo dele, tão íntimo dos detalhes do caminho dele, das pedras no caminho. Ele conhece, ele se solidariza, ele anda junto, ele é o Paráclito, como Jesus disse acerca do Espírito Santo: é aquele que caminha contigo, é aquele que caminha ao lado. Eis que eu estou convosco todos os dias. É o Paráclito, é o caminhante que conhece a minha vereda, que anda comigo. Então, quanto mais atribulado, mais verdadeiramente autoexposto eu me torno diante de Deus e de mim mesmo, porque a tribulação me revela quem eu sou, a tribulação mostra o meu coração, a tribulação mostra o que eu carrego na alma. Não é o afago, não é o tempo dos prazeres, nem dos privilégios, nem das bonanças que mostra quem eu sou. É a tribulação que bota para fora de mim quem eu sou, dando a impressão de que Deus está me conhecendo, mas na realidade, eu sou um flagrante diante de Deus. A tribulação faz com que eu mesmo saiba o que está dentro de mim e que de outra feita fica oculto em mim nos tempos das brisas e das facilidades. Mas no tempo do vento quente oriental que sopra do deserto,
e da angústia da sequidão e da vontade de desistir, é nessa hora que sai pela boca a verdade do nosso próprio coração e a gente tem a chance de se conhecer. Como diz Moisés, ou aquele que escreveu aquela parte do Deuteronômio, com certeza não foi Moisés mesmo, mas o escriba judeu que escreveu, que narrou, os muitos escribas que narraram as histórias contidas no livro de Deuteronômio, que é um livro de repetições, diz de maneira maravilhosa que o Senhor falou a Moisés e falou a Israel que quando o conduziu pelo deserto por 40 anos, fez isso para que Israel se conhecesse. A gente não se conhece quando está tudo bem. Quando está tudo bem, até o diabo fica legal. A gente se conhece na hora da falência, da repetição, da recorrência, do tédio, da quarentena de 40 anos rodando em volta, sem ir a lugar nenhum, sem progresso, sem linha reta, sem conquista, sem projeto. É aí que a nossa alma, na falência, se manifesta. E lá em Deuteronômio diz: eu te provei para que tu manifestasses como se fosse para Deus aquilo. Mas Deus nunca precisou de explicação de ninguém. Ele sabe, como Jesus disse, vosso Pai Celeste sabe. Aquilo aconteceu para que Israel se conhecesse. Isso aqui, desse tipo, acontece para que eu me perceba, para que eu conheça a minha própria vereda, porque eu sou um flagrante diante dele. Eu só preciso aprender a me flagrar, a me enxergar, a me discernir, a me perceber, a conhecer meus limites, a conhecer minhas fragilidades, a conhecer os nervos expostos da minha alma, pelos quais eu me deixo sensibilizar tão intensamente a ponto de desistir e de cansar profundamente. Então ele prossegue e diz: no caminho em que eu ando, me ocultam armadilhas. É uma experiência que muitos de nós já tivemos, de que jogam casca de banana, dizem coisas só para ver o que você diz em resposta, advogam teses nas quais eles não creem, mas sabem que você crê, só para você concordar e depois eles te pegarem dizendo: você concorda e você falou isto. Há muita insinceridade à nossa volta, para todo lado. Acontece até no casamento, eu vejo o tempo todo maridos botando casca de banana para a mulher colocando para o marido, para pegar o cara numa incoerência, numa incongruência. No caminho em que ando me ocultam armadilhas. Olha, Senhor, à minha direita, aqui, vê, pois entre os que são meus amigos, que supostamente estão à minha direita, são os mais chegados, conforme uma expressão da antiguidade, o colocar à direita era colocar os mais chegados, os mais honrados, os mais críveis. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Até os que eu penso que são meus, são íntimos, não sabem quem eu sou, não querem me conhecer, me desconhecem por deliberação. Nenhum lugar de refúgio eu encontro, nem entre os meus próximos, nem na família, nem entre os amigos. Eu ando vigilante. Não há ninguém que por mim se interesse de verdade, para dizer: não, ele precisa de ajuda, eu vou me empenhar a favor dele. Às vezes, quando esse dia chega por inteiro na nossa existência, é que a gente conhece quem nós mesmos somos.
de que é feito o estímulo do nosso espírito e do que se constitui a possibilidade do esmorecimento do nosso espírito, do que é feita a nossa vereda e do que pode bloqueá-la no nosso coração pelo desânimo, pelo cansaço, pela trama, pela armadilha, pela indiferença para com a gente, para com a falta de oferta de refúgio. Ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, ninguém há que por mim se interesse. A ti eu clamo, Senhor, porque não há ninguém que por mim de fato se interesse. E digo a ti, só a ti, a mais ninguém. A quem mais devo eu dizer, se não há ninguém que olhando para mim não tenha apenas algum tipo de interesse ou de pensamento, ou não veja em mim uma commodity, uma moeda de troca para me entregar ao rei, para me entregar aos inimigos, para me entregar a quem quer que seja. Eu virei apenas um procurado, alguém em quem o valor não existe para o bem, só como moeda de troca para aqueles que carregam no coração o espírito da traição. Eu conheço esse dia, eu conheço essas dores, eu conheço esse sentimento. Eu não estou lendo um salmo que Davi escreveu, eu estou lendo um salmo que eu vivi muitas vezes, que conheço todo, mas também conheço aquele a quem Davi diz: a ti clamo, Senhor. Foi ele que me trouxe até aqui. Eu não sou um leitor desse salmo, eu conheço os intestinos das emoções, dos sentimentos, das dores, das lutas aqui descritas. E muitos de vocês sabem que é verdade o que eu estou falando. E o que eu estou falando como verdade é que na traição, na ausência, no desinteresse, na indiferença, na distância invejosa, amargurada, magoada, machucada, daqueles cujos espíritos são dominados pela mediocridade, pela comparação e por atitudes de tristeza em relação a qualquer que seja a sua experiência de vitória na vida. Quando você conhece bem isso, ou você conhece a Deus, ou você está sozinho e perdido, porque eles vão te pegar, eles vão te achar na caverna e vão te comer vivos. Mas quando você tem essa interjeição poderosa contra a opressão de quem quer que seja, de homens, ou de forças espirituais, ou de grupos, seja de que natureza seja, quando você tem esse a ti clamo, Senhor, quando isso brota de você, quando é verdade para você, quando é um a ti que declara que Deus está aqui, está perto, anda comigo, anda nas minhas veredas, é o Paráclito, é o Consolador, é aquele em quem eu posso confiar, é o Senhor. Então eu digo a ti, tu és o meu refúgio, meu único refúgio, ó Deus, tu és o meu único refúgio. Tu és o meu quinhão, tu és a minha porção, tu és a minha parte, tu és a minha herança neste mundo, na terra dos viventes. Meu recurso todo está em ti, vem de ti, eu não tenho outros recursos. Tu és o meu único refúgio. Eu não estou refugiado na caverna, eu estou refugiado nas asas do Altíssimo. Tu és o meu único refúgio. Atende o meu clamor. Porque a gente cansa e precisa de refrigério, precisa de alívio, precisa de férias da maldade,
precisa de uma ilha, precisa de um sopro, precisa, todo mundo precisa, você precisa, eu preciso, Davi precisava. Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Me vejo muito fraco e essa é a realidade que a gente precisa admitir. Não adianta ficar dando uma de super-homem para Deus, Ele conhece as tuas veredas, Ele conhece o teu coração, Ele sabe que você está muito, muito, muito fraco. Fraco emocionalmente, sentimentalmente, sensorialmente, psiquicamente, espiritualmente. Ele sabe que você precisa de férias da maldade para retomar o fôlego, para reconstituir seu ser. Tem alguém dizendo aqui, nós somos os dois, Saul e Davi. Meu filho, você só fala por você. Pode haver ambivalência em você de ser Saul e de ser Davi, você precisa se tratar. Porque no meu coração, com toda honestidade diante de Deus, eu não conheço nem um dia de Saul na minha alma. Sem nenhuma jactância, com todo quebrantamento, eu nunca andei perseguindo ninguém, tramando contra ninguém, botando laço para ninguém, desejando a queda de ninguém, torcendo contra ninguém. Agora você que disse em nós existe Saul e Davi, está precisando de tratamento. Você precisa passar por Romanos 7, porque tem um Saul vivo e perverso em você e um Davi que nas horas de auto-vitimização se esconde. Mas essa não é a saúde humana, essa é a sua doença, essa é a sua dor, precisando de ajuda e tratamento. Porque eu só preciso de um Davi dentro de mim, e Davi já é complexo demais para ser tratado em mim. Eu não preciso de um hipocondríaco com vontade de matar ninguém, habitando ambivalentemente a minha alma, para mim chega. Clamo ao Senhor, Tu és o meu refúgio, és a minha porção, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Essa capacidade de se ver fraco, de se apresentar a Deus dizendo, os outros podem até pensar que eu aguento tudo, mas Tu sabes que eu tenho os meus limites. Eu posso ter uma rigidez mais desenvolvida do que a da maioria, mas Tu sabes que chegam e existem horas nas quais o meu cansaço é tão grande, a vontade de desistir, a fraqueza é enorme, que o meu sentido de ser se enfraquece. Por isso ele diz, eu me sinto. Mais do que eu estou, ele apela para a emoção, para a sensação, porque é na sensação que a gente se fragiliza. Enquanto a gente anda pela fé, a gente se mantém firme, porque a fé não depende de emoção, de sensação, de circunstância, de adesão, de validação. Mas se a gente mergulha em algum nível, por menor que seja, de autopiedade, de autovitimização, de coitadismo, então a fraqueza na qual nós somos fortalecidos pela fé, agora dá lugar àquela vontade de desistir, de desanimar, porque é uma fraqueza adubada pelo sentimento, pela sensação. E a fé não é a sensação das coisas que se esperam ou a sensação dos fatos que se não veem. A fé é certeza, mesmo contra os fatos que se veem, mesmo contra as coisas que nós vemos e que aparecem diante de nós. Mas quando você mergulha no me sinto fraco, então a fraqueza é de uma profundidade incomensurável. No entanto, é melhor a fraqueza confessada do que a tentativa de camuflar
a nossa fragilidade até diante de Deus. Tem gente que tenta camuflar a sua fragilidade até diante de Deus. Eu conheço tanta gente que o cara vem, eu sei como ele está por um fio. Mas se você pedir para ele fazer uma oração, parece que ele é o arcanjo Miguel. Ó Deus, tu és o nosso Deus poderoso. Ele muda de voz imposta, cria um personagem poderoso, valoroso, e assim vai. Quando a única melhor saída que eu tenho é essa, de, na minha emoção fragilizada, chorar e dizer: Deus, fortalece a minha fé, porque as minhas emoções chegaram a um limite. Eu estou cansado e sem alternativa pessoal. Fortalece-me, Senhor. E eu quero enfrentar e eu vou me pôr em pé, apesar de fraco, crendo, porque pela fé eu sei que o teu poder vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Portanto, livra-me dos meus perseguidores, livra-me, livra-me, afasta-os de mim, silencia-os, salva-me de ter que viver sob a perseguição, a maledicência, o ódio, a raiva, a inveja, o ciúme de todo esse pessoal. Salva-me, dá-me férias da maldade deles, livra-me dos meus perseguidores, porque eles são muito mais fortes do que eu, com certeza, muito mais fortes do que eu sozinho não encaro, sem ti eu não vou a lugar nenhum, me fortalece, ó Deus. Tira minha alma dessa quarentena, desse cárcere, desse cerco, desse estado de sítio, porque eu vivo em estado de sitiamento, de gente olhando o tempo todo, querendo encontrar uma oportunidade para me derrubar. Tira minha alma do cárcere, da prisão, da angústia, da fraqueza, da depressão, do esmorecimento de espírito, dessa angústia impotente. Me tira desse lugar, fortalece o meu ser, para que eu dê graças ao teu nome, para que, cheio da tua alegria, do teu espírito, da tua fé, eu dê muitas graças ao teu nome. E para que aqueles que são gente do bem, para que os que são justos, que ainda existem e que observam, para que eles e esses todos venham e façam parte da comunhão da minha vida, me rodeiem. Eu ando rodeado de inimigos, me envia amigos, Senhor. Amigos que me rodeiem, amigos que me abençoem, amigos que se importem, se interessam pela minha vida. Envia-me esses. Ah, como vai ser bom! Por quando tu me fizeres todo esse bem, e eu sei que esse bem me será feito. Senhor Jesus, eu te peço agora que essa palavra tão singela, tão perpétua, 3.000 anos, consolou Davi, os homens de Davi na caverna, as esposas e os filhos de Davi, os poucos justos que o rodeavam e o apreciavam, que essa oração que levantou deprimidos, angustiados, falidos, derrotados, durante milênios, 3 milênios de eficácia, botando em pé pessoas que já não criam mais em nenhuma forma de restauração. Que essa palavra viva, eficaz, verdadeira, que essa oração da alma, que essa oração visceral, que essa oração impotente, que essa oração sincera, que essa oração por graça, que essa oração humana e divinamente humana na sua fragilidade e na sua confiança, produza mais uma vez
como tem sido durante milhões de vezes, a eficácia consoladora, libertadora, fortalecedora no coração de cada pessoa que esteja aqui comigo dizendo amém. Eu creio, eu tomo posse, eu vou aprender, porque essa não é só uma oração para orar, é uma oração para viver, é uma oração para aprender, é uma oração para dar passos sobre ela todo dia, outra vez e outra vez. É o que eu te peço, em teu nome, Jesus. Amém e amém.